Rapaz, esse mundo tá maluco. Mas esse mundo tá tão maluco que os malucos clássicos disseram: "Não, esse mundo tá muito louco para mim, vou dar uma subida, vou". E eu estava me dei conta que a gente já está no meio de dezembro, Natal tá chegando aí e tudo. Lembrei de um maluco desses aí. Disse: "Cadê o cara sumiu". Aí fui pesquisar, deixa eu ir atrás desse maluco e encontrei. Encontrei. Vou trazer a história aqui para ti, porque é bem interessante. Tu vai lembrar dele, obviamente. Álvaro Thaís. Lembrou do Álvaro Thaís, Catarina? Então, espera aí, se tu não lembrou, tu vai lembrar. O Álvaro Thaís é Catarina, nasceu no interior de Santa Catarina, Indaial, o nome da cidade dele, nasceu em 1948, já não é mais guri, está aí com 70 e pico, 76 anos, tá vivinho, terraço. O Álvaro, ele ali no início da sua vida, né, até os anos 60, ele foi um cara normal. Não sei se dá para dizer que esse cara um dia foi normal, normal. Ele é um cara, desde pequeno ele tinha uma orelha grande e ele já ouvia vozes ali que ficava, né, dando toque para ele, faz isso, ó, Alvinho, vai por aqui, vai por ali, papapá. Ele ouvia essa voz aí. Ele casou cedo, diz que teve 2 filhos, não tem muito registro disso, né? Ele canalizou essa paranormalidade que ele sentia, né? Ele sentia que ele era diferente, que ele tinha alguma coisa diferente. E ele, obviamente, as pessoas quando começam a ficar meio assim, começam a falar de o quê? Astrologia, né? Aquela pessoa, Áries, tu é Áries. Não sou. Não, tu é touro, então. Também não. Ele não acertava muito, ele era um cara assim que ele errava. Ele ainda estava muito humano, estava errando, ele não tinha calibrado a mão. E ele estava naquela vidinha dele, casado, 2 filhos, fazendo horóscopo, né, mapa astral, aquilo não estava muito bem. Ele disse: Ó, vou ter que separar, tô ouvindo uma voz aqui que eu tenho que ir embora. Eu disse: Não, mas como? Nós temos 2 filhos. Não, a voz. E ele, pum, se jogou, saiu lá de Santa Catarina, foi para Curitiba. A voz mandou ir para Curitiba. E a voz mandou trocar de nome, já trocou de nome para, né, já não. E ele mudou o nome dele para Yuri de Nostradamus. Porra, aí ele, né, se assumiu realmente como esse cara ligado à paranormalidade, astrologia, fazia previsões. Ele começou a ser meio que guru ali né, dos ricos, ali, de algumas pessoas mais ricas. Né? Porque tem maluco emissor, mas tem maluco receptor, né? Começou a ter umas pessoas ali, começaram meio que a seguir ele e tudo. E aí ele começou a ficar mais conhecido, ele era muito polêmico, ele tinha um jeito, né? Se metia nas conversas. Aí ele começou a escrever uma coluna no jornal diário lá de Curitiba, sobre horóscopo. Começou, escrevia bem, escrevia direitinho, começou a chamar atenção, de repente já estava participando de um programa de televisão. Programa de televisão, ele participava de debates, sempre com muita polêmica. Tem uma polêmica dele com Carlinhos Lira, se não me engano ele era compositor, né, músico. Carlinhos Lira, que é metido também a saber de horóscopo, e o Carlinhos disse: esse horóscopo nosso aqui é todo errado, aqui Áries está errado, Áries não é Áries, Áries é Capricórnio, Capricórnio não é Capricórnio, é Sagitário. E o Yuri de Nostradamus: não faz isso, não te mete nisso, tu tá criando para ti, olha, um problema cósmico, tu vai pagar. E eles ficaram naquela polêmica, trocando polêmica, ele escrevia uma coisa, outra. Enfim, foi ficando conhecido, né? E ele fazia previsões ao vivo. Com ele não tinha conversa. Ele fazia previsões ao vivo e errava quase todas. E errava quase todas. Falou que o meu Inter ia ser campeão em 78, se não me engano. Errou. Acabou sendo não me lembro quem foi, de Campinas lá. Enfim, não foi o Inter, errou. Ele disse que a Copa de 78 não vai ser na Argentina. Não foi na Argentina. Errou. Ele falou que um prédio, lá um arranha-céu lá de Curitiba, vai pegar fogo, deu a data aí, tá até hoje lá, o prédio nunca pegou fogo, 0 bala, tá inteiraço. Falou que Fidel ia cair em 1980 e não sei o quê, não rolou. Então, o cara errava
muito. Mas, assim, o que dividiu, né, o divisor de águas na vida dele, realmente foi em 1978, que o Yuri tomou-lhe um pau. O Yuri de Nostradamus, os caras arregaçaram o Yuri. Arregaçaram o Yuri, tomou um pau de 10 caras. Provavelmente 10 caminhoneiros ou amigos. Porque acontece o seguinte, ó, o papo foi que ele estava mandando um xalalá, né, para cima da mulher de um dono de motel lá. Dono de um motel lá, de Curitiba, que além de ser dono de motel, o cara era caminhoneiro. O Yuri não sabe de onde se cara queria. E aí diz que saiu 10 bonecos lá e arregaçaram o Yuri de Nostradamus, e o Yuri de Nostradamus ele aproveitou para também meteu o louco, foi embora, saiu, fazer um retiro, não está dando mais para mim isso aqui. E vou peregrinar pelo mundo, pela América do Sul primeiro aqui, e aí ele começou a fazer uns períodos de jejum, porque eu quero encontrar a luz, eu quero a luz, porque essa história, esse estoque que estou recebendo aqui, a sintonia não está boa. Nós temos que se comunicar de outro jeito. Não está bom, só está me dando toque furado, não sei se estou pegando linha cruzada, porque tudo que eu digo não está dando certo. E ele começou, saiu, sumiu. Pianinho, ninguém mais ouvia falar dele, ele ficou um tempo sumido, fazendo esses jejuns, e conta que num desses jejuns, estava no Chile, aí sim, e aí sim é o momento que aí ele recebe a mensagem que é um momento de clara evidência, onde a vida dele, de verdade, assume outro rumo e ele consegue conversar direto com Deus. Consegue conversar direto com Deus e Deus diz para ele, revela para ele, meu filho, tu é a reencarnação do meu filho mesmo. Tu é a reencarnação de Cristo. E a partir dali, ele assume a terceira identidade dele e ele passa a se chamar Henri Cristo. Não te falei que tu conhecia o Álvaro Thaís? Henri Cristo surge aí, então, como a ressurreição de Cristo. E ele viaja nessa história, ele começa a acreditar e começa a se vestir daquele jeito já maluco. Né? No documento dele, ele mete ali, ele fica Álvaro Henri Cristo Thaís. E aí, obviamente, teve país que não expulsou ele, não deixou ele entrar. A França não deixou ele entrar, ele quis viajar pelo mundo, os Estados Unidos não deixou. Sei que lá mais para frente, ali em 79, ele volta para o Brasil. Para onde é que ele volta? Cristo, né? Voltou para Belém. Cristo brasileiro voltou para Belém do Pará. Chegou no Belém do Pará enlouquecido. Chegou com aquela roupa já, com estilaço aquele, né? Já com um outro seguidor já. E Jesus não tem a passagem no templo, que ele quebra tudo lá, vai para cima dos mercadores e derruba as barracas, tudo. Ele reproduziu a cena, foi e começou a ir nas igrejas e bater no vigário, quebrar a estatueta e o escambau, gerou aquela polêmica toda, foi preso, ficou aqui, ó, 15 dias aqui, né? Foi um momento também para ele refletir, foi um momento importante também, e quando ele saiu da cadeia, ele já saiu riscado de Belém do Pará e voltou triunfalmente para Curitiba. Né? Já com notícias, chegou já, né, o estilaço já completo. É que nem o Homem-Aranha, até ele acertar o uniforme, lembra? O Homem-Aranha foi botando uma coisinha, ajeitando um adereço, uma outra aqui. Como é que pode ser essa coroa de espinho mesmo? Está me machucando. Está me machucando. Aí criou ali direitinho, como é que foi, manto aqui, preciso emagrecer um pouco para ficar mais... Eu sei que ele chegou já arrebentando, quando chegou em Curitiba. E aí, ele lá, ele começou a participar mais efetivamente de programas de televisão, que foi quando surgiu o Henri Cristo para todos nós, para a civilização. Anos 80, 90, né? Ele está arrebentando a boca do balão. Ele também cria a Soust,
que é o projeto da vida dele. Deixa eu até ler aqui para não quero falar mal do negócio dele aqui. Peraí, cadê? Soust, cadê? Tá aqui, ó. É a obra da vida dele que é Soust, você tem o nome. Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que é uma escola filosófica e mística, que ele botou lá, conseguiu lá uma propriedade. Ele tinha, eu falei, tem o maluco emissor e o receptor, então ele começou a ter seguidores, começou a ter gente que se consultava com ele fazia previsões aí já tete a tete, ele já estava mais experiente, né? Disse, não, por aqui, não vou por aqui, deixa eu ver o que ele me dá para ver o que eu dou para ele, né? Ler sinais, ler as pessoas, e começou enfim, a fazer a fama dele, botou essa escola na sua sede lá, mas daí acabou dando um problema, né? Volta e meia dava uns problemas para ele, que foi o seguinte, teve um médico lá, um cardiologista, que viajou na história dele, e deu todos os bens, né? Transferiu tudo para lá. Uma história assim, não é muito clara, mas é nesse sentido, nessa levada aí que tu entendeu, né? Deu tudo para ele lá, a família, porra, se enlouqueceu, foram atrás, chamaram a polícia, foram lá, o cara estava meio que em cárcere privado, etc. Eu não estou batendo martelo nisso, eu estou contando o que eu vi por aí, então não leva muito a sério. Mas eu sei que aí ele riscou para Brasília. Saiu de Curitiba e finalmente a sede dele foi para Brasília, onde está lá até hoje. É uma propriedade grande, toda com muros, arame, aqueles arames farpados de fortaleza, diz que tem até seguranças armados lá e tudo. E ele vive lá. Ele ficou muito conhecido com aquelas polêmicas dele, lembra, com o Padre Quevedo, né? Isso não existe! E aí tem coisas maravilhosas. Tem ele em vários programas, Luciana by Night, né? O pop, aquele pop não sei o quê, foram lá na sede dele. Se procurar no YouTube, tem vários. Tem agora Inteligência Limitada, acho que há 8, 9 meses, também foi lá, porque ele não está saindo muito agora de lá, né? Ele recebe as pessoas na sede dele, tem sinuca. Diz que ele, seguinte, ele tem os apóstolos dele, que tem as ninfetinhas, né? O pessoal tenta falar mal disso, não tem nada disso, porque lá em 78, no Chile, quando ele recebeu a missão, ele começou a praticar o celibato. Diz que ele não vai, e todos ali, os apóstolos, as apóstolas também não, que não rola. Diz que pode beber um pouquinho, pode jogar uma sinuquinha, né? As coisas que ele gosta parece que está liberado, que a religião permite. Mas não, aqui não. Diz que não, então, eu não, né? Não sei se eu acredito, se tu acredita, eu acredito, se tu acredita, eu também acredito, se eu não acredito, eu não acredito. Mas, enfim, ele conseguiu criar, então fica é uma seitinha, né? Uma seita meio brasileira, seita brasileira, que não é muito profi, mas é legal. Elas gravam jingles, elas gravam clipe com musiquinhas, ele participou já de muita propaganda, ele é um cara muito bem-humorado. Ele é muito bem-humorado. Tem o pessoal, o Dia das Igrejas, durante o tempo ficou muito puto com ele, ficou em cima dele, né? Ele teve complicações na justiça, né? Esse lance da identidade dele, ele finalmente conseguiu incluir o nome dele, né? Virou mesmo na identidade, virou Álvaro Henri Cristo Thaís. Esse é o nome dele, mas levou tempo para ele conseguir. Enfim, ele existe, está aí, está bem, ele tem páginas, ele tem na rede, ele tem lá os canais dele, as páginas dele, que ele está sempre botando conteúdo, as mensagens dele de amor, enfim. Ele está sempre gerando conteúdo dele, continua, o pessoal fica perguntando, eu me pergunto, como é que esse homem vive, né? Uma casona aí, ó, olha aí, uma casona e tudo. Mas diz que porque ele dá consultas, ele deve ganhar uma graninha ainda não sei se ele faz comerciais ainda, mas enfim, é um personagem, né, que faz parte aí do nosso folclore. Eu achei muito interessante toda essa história dele e decidi compartilhar aí com vocês. O pai